Com o advento da chamada Nova República, houve um sucateamento do papel das Forças Armadas. Houve uma prevalência da narrativa sobre os fatos e, contando com comandantes fracos e descompromissados, as Forças Armadas como um todo acabaram ficando sucateadas também emocional e moralmente. O mesmo povo que pediu que as Forças Armadas defendessem a liberdade em 64, de repente, manipulado pela mídia, esse povo acabou pedindo que eles voltassem aos quartéis. E voltaram aos quartéis cabisbaixos, humilhados, maltratados e sem vozes a defendê-los. Esses militares que garantiram a continuidade da democracia no Brasil em 64, de repente viraram os grandes vilões. De repente, estes que antes colocaram a própria vida na defesa da pátria, acabaram sendo escorraçados da vida pública. Esse processo de destruição da imagem das Forças Armadas é fruto de uma narrativa muito bem engendrada numa aliança espúria entre meios de comunicação, entre intelectuais, entre criminosos que foram não apenas indultados, mas foram premiados com bolsa ditadura, que é uma das excrescências do nosso país, porque ela premia quem queria destruir a liberdade no Brasil. Olha o absurdo que nós tivemos. Enquanto isso, militares que atuaram na defesa do país continuam sendo perseguidos, continuam tendo sua memória vilipendiada. Portanto, nesse 31 de março, é preciso saudar que, depois de muito tempo, enfim, uma ordem do dia restabelece ao menos uma ponta daquilo que é realmente o papel das Forças Armadas. Resgatar o que aconteceu naquele tempo em 64, bem como quando da intentona, talvez seja a grande tarefa que nós brasileiros tenhamos. Resgatar o que realmente aconteceu, não a narrativa. É preciso que essa posição dos militares não só seja conhecida, mas respeitada. Houve uma continuada ação de reescrever a história, de desconstruir a história. E aqueles bandidos que tentaram criar em nosso país uma ditadura nos moldes cubano, soviético ou chinês, lá no final dos anos 60 e dos anos 70, querem cantarolar loas e glórias ao regime que eles não conseguiram implantar. Eles continuam insistindo, persistindo numa mentira safada, deslavada e leviana. Eu quero compartilhar com vocês a íntegra da ordem do dia deste 31 de março, porque no final ela tem uma mensagem muito importante e que deve servir de alerta para todos. A ordem do dia é assinada por Walter Souza Braga Neto, ministro de Estado da Defesa, pelo general de Exército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que é o comandante do Exército, o tenente brigadeiro do ar Carlos de Almeida Batista Júnior, que é o comandante da Aeronáutica, e Almir Garnier Santos, almirante de esquadra, comandante da Marinha. Esta é a nota na íntegra. Preste bem atenção, porque o que ela trata diz respeito à nossa liberdade. O movimento de 31 de março de 1964 é um marco histórico da evolução política brasileira, pois refletiu os anseios e as aspirações da população da época. Analisar e compreender um fato ocorrido há mais de meio século com isenção e honestidade de propósito requer o aprofundamento sobre o que a sociedade vivenciava naquele momento. A história não pode ser reescrita em mero ato de revisionismo, sem a devida contextualização. Neste ano, em que celebramos o bicentenário da independência com o lema Soberania e Liberdade,
somos convidados a recordar feitos e eventos importantes do processo de formação e de emancipação política do Brasil, que levou à afirmação da nossa soberania e à conformação das nossas fronteiras, assim como a posterior adoção do modelo republicano que consolidou a nacionalidade brasileira. O século XX foi marcado pelo avanço de ideologias totalitárias que passaram a constituir ameaças à democracia e à liberdade. A população brasileira rechaçou os ideais antidemocráticos da intentona comunista em 1935 e as forças nazifascistas, que foram vencidas na Segunda Guerra Mundial em 1945, com a relevante participação e o sacrifício de vidas de marinheiros, de soldados e de aviadores brasileiros nos campos de batalha do Atlântico e na Europa. Ao final da guerra, a bipolarização global que fez emergir a Guerra Fria afetou todas as regiões do globo, o que trouxe ao Brasil um cenário de incertezas, com grave instabilidade política, econômica e social, comprometendo a paz nacional. Em março de 1964, as famílias, as igrejas, os empresários, os políticos, a imprensa, a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, as Forças Armadas e a sociedade em geral aliaram-se, reagiram e mobilizaram-se nas ruas para restabelecer a ordem e para impedir que um regime totalitário fosse implantado no Brasil por grupos que propagavam promessas falaciosas que depois fracassou em várias partes do mundo. Tudo isso pode ser comprovado pelos registros dos principais veículos de comunicação do período. Nos anos seguintes ao 31 de março de 1964, a sociedade brasileira conduziu um período de estabilização, de segurança, de crescimento econômico e de amadurecimento político que resultou no restabelecimento da paz no país, no fortalecimento da democracia, na ascensão do Brasil no concerto das nações e na aprovação da anistia ampla, geral e irrestrita pelo Congresso Nacional. As instituições também se fortaleceram e as Forças Armadas acompanharam essa evolução, mantendo-se à altura da estatura geopolítica do país e observando estritamente o regramento constitucional na defesa da nação e no serviço ao seu verdadeiro soberano, o povo brasileiro. 58 anos passados, cabe-nos reconhecer o papel desempenhado por civis e por militares, que nos deixaram um legado de paz, de liberdade e de democracia. Valores estes inegociáveis, cuja preservação demanda de todos os brasileiros o eterno compromisso com a lei, com a estabilidade institucional e com a vontade popular. Essa é a nota. Observem o último parágrafo. Mais direto, impossível. Quando ele diz 58 anos passados, cabe-nos reconhecer o papel desempenhado por civis e por militares, que nos deixaram um legado de paz, de liberdade e de democracia. Valores estes inegociáveis, cuja preservação demanda de todos os brasileiros, todos, o eterno compromisso com a lei, com a estabilidade institucional e com a vontade popular. Só não entende quem for jumento ou quer entregar o Brasil para forças estrangeiras. Parabéns às Forças Armadas, porque depois de muitos anos, enfim, uma ordem do dia digna da memória e do papel que as Forças Armadas sempre desempenharam em nosso país e que a sociedade espera que ela, o conjunto das Forças Armadas, continue desempenhando. Se você concordar, compartilhe,
porque esse é um momento histórico e muito importante. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.